Sabemos que a trigonometria é uma parte da matemática que gera muitas dúvidas e muitas dificuldades pra gente. Bom, e sabendo disso, eu quero facilitar um pouco mais a sua vida e para isso eu vou te ensinar a usar o ciclo trigonométrico. Aí pode vir a seguinte pergunta na sua cabeça: mas por que aprender a usar o ciclo trigonométrico? A resposta para isso é simples. Com o ciclo trigonométrico, você consegue alguns valores e sinais do seno e cosseno e, consequentemente, de todas as outras funções trigonométricas, que é uma mão na roda gigantesca, já que você vai olhar para o seno de alguns ângulos e já vai saber o valor. Ele também ajuda a gente a imaginar os ângulos e também a transformar radianos em graus ou graus em radianos. Só com essas coisas que parecem simples, já ajuda demais o seu cálculo. E para o pessoal mais avançado aí da matemática universitária, também é possível descobrir derivadas e integrais de seno e cosseno, que é a mão na roda gigantesca evita cometer muitos erros. Ou seja, se você conseguir dominar bem, cara, isso vai facilitar demais a sua vida. Bom, então bora pro que realmente importa, que é entender mesmo esse ciclo trigonométrico. E bora começar com as informações essenciais. A primeira delas, exatamente nesse ponto que vocês estão vendo, é a origem. Tudo vai começar daí, sempre. A segunda coisa é que nesse ponto aí é o centro. Uma outra coisa, que o raio dessa circunferência é sempre igual a 1. Tanto é que ele é chamado de ciclo unitário. Uni 1. Raio igual a 1. E a última informação é que vai girar sempre no sentido anti-horário, né? Ao contrário do relógio. Bem, então bora falar de ângulos. Quando temos um L, o que acontece quando a gente tem um L? Esse ângulo aqui, ele vai ser de 90 graus. Bom, sabendo disso, bora pro que realmente importa. Voltando de novo ao ciclo trigonométrico, o que vai acontecer? Nesse ponto aqui é a origem, é daqui onde parte tudo, ou seja, estamos na estaca zero, ou melhor, em 0 graus. E o que vai acontecer? Desse ponto até esse outro ponto, quantos graus são? 90 graus. Vamos anotar aqui. E de novo, desse ponto até esse outro ponto, a gente vai ter mais 90 graus. 90 mais 90, 180. Desse ponto até esse outro ponto aqui, a gente vai ter mais 90 graus. Então, 180 mais 90, responde aí. Bugou, né? Essa conta buga demais. Mas dá 270. 270 graus. Mais 90 graus. No final aqui temos 360 graus. Acabamos de dar uma volta nesse ciclo trigonométrico aí. E esse é o básico do básico. Agora bora brincar um pouco mais com radianos, que a coisa começa a ficar interessante. Uma relação que você não pode nem pensar em esquecer é que π radiano equivale a 180 graus. Isso vai ser a base para a gente conseguir transformar graus em radianos ou radianos em graus. E essa relação é muito útil porque você não só vai usar ela quando precisar transformar radianos em graus, mas também te permite pensar das duas formas. Então bora fazer um exemplo prático aqui, ó. No caso ali o zero vai acabar sendo zero, né? A gente sabe, né? A gente viu que nesse ponto aqui é onde se encontra os 90 graus. Mas como seria 90 graus em radianos? A gente vai usar a famosa regra de 3. A gente sabe que π radianos equivale a 180 graus, ou seja, quantos radianos vão equivaler a 90 graus então? Então a gente resolve essa regra de 3 e descobre, né, como seria 90 graus em radianos. Que no caso, multiplicamos cruzado. Vamos fazer isso aqui. Bora isolar o que a gente quer, que no caso é o x. E agora só continha, né? Simplificamos o zero. 9 sobre 18. A gente divide em cima e embaixo por 9. Que no caso 9 dividido por 9 dá 1, ou seja, π. E 18 dividido por 9 é 2. Então essa relação e a regra de 3 vai ser importantíssima para a gente conseguir transformar graus em radianos e radianos em graus. E fica como exercício calcular para 180 graus, 270 e 360. Agora entendido o básico de como funciona o ciclo trigonométrico, agora bora realmente usar ele a nosso favor. Se você está curtindo esse conteúdo,
deixe o seu like aí e compartilhe com seus amigos, que isso pode fazer uma diferença gigantesca na vida deles. Até esse momento, você já deve ter visto que o ciclo trigonométrico ele tem dois eixos. Um eixo que está deitado, como vocês podem ver aí, e um eixo que está em pé. Bem, e agora entra o primeiro macete aqui. E um macete clássico, que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, é o seguinte. Quem seria essa parte que está em pé e quem seria essa parte que está deitada? Já vou falando aqui, a parte que está em pé é o seno e o que está deitado é o cosseno. Mas como fazer para se lembrar disso? Pensa no seguinte, seno sem sono. Quem está sem sono está em pé. E no caso do cosseno, como ele está cossono, então ele está deitado. Esse é um macete muito massa, que vai te ajudar a lembrar aí da onde está o seno e da onde está o cosseno. Que isso vai fazer toda a diferença. E para facilitar a sua vida, você pode pensar isso igual no plano cartesiano. O que acontece? A gente tem esse eixo aí de coordenadas. Vamos dar uma separadinha aqui. Vamos analisar esse que está em pé. Bem, nesse ponto aqui, a gente tem a origem. O mesmo acontece com o deitado, né? É no mesmo ponto. Agora, olhando nesse que está em pé, o que acontece? Acima desse ponto zero, que no caso é a origem, vão ter números positivos. Então, toda essa parte ali vai ser positiva, né? Concorda comigo? E, consequentemente, tudo que está para baixo vai ser negativo. A mesma coisa acontece com o eixo que está deitado, só que no caso ali temos a origem. Para o lado direito, vamos ter números positivos. Então, vou marcar essa área aqui como positiva. E no lado esquerdo, consequentemente, vamos ter números negativos. E a galera já sacou como descobrir os sinais do seno e cosseno. Agora bora reunir tudo aqui. Olha só isso. O seno, falamos ele. Quem seria essa parte que está em pé? Ou seja, da origem para lá, vai ser tudo positivo, né? Como a gente viu, é a mesma coisa. Então já sabemos, em toda essa área que a bolinha está se movendo, o seno vai ser positivo. E consequentemente, embaixo ele vai ser negativo. E agora, olha só no cosseno. É a mesma coisa. No cosseno, em toda essa parte que a bolinha está andando, vai ser positivo. O cosseno vai ser positivo. E na esquerda, consequentemente, vai ser negativo, né? Então só com isso, com esse macete, você já consegue descobrir se o seno ou o cosseno, eles vão ser positivos ou negativos em determinada parte. Só imaginar ele no ciclo trigonométrico. Uma outra informação que você deve saber, temos aqui o gráfico do seno e do cosseno. E agora bora observar o seguinte. Qual é o ponto máximo do seno? O máximo que o seno chega é quando é 1, né? O máximo do seno é 1. E o mínimo? Se você for ver aqui, ó, ele não passa de menos 1. Menos 1 é o mínimo dele, né? E você vai perceber, a mesma coisa acontece com o cosseno. O máximo dele é 1 e o mínimo é menos 1. Agora bora reunir isso agora. Vamos analisar o seno. O seno vai ser essa linha vertical. Nesse ponto aí vai ser a origem, né? Que é o centro do ciclo trigonométrico. E como a gente viu, para cima é positivo, para baixo é negativo. Agora concorda comigo que exatamente nesse ponto o seno vai ter seu máximo, né? Já que é o máximo que a linha chega. Então exatamente nesse ponto o seno vai ser 1. E lá embaixo, né? Vai ser o ponto de mínimo. A gravidade aí até ajudou. E uma outra coisa interessante, como a gente viu, no meio ali dessa linha vai ser 0. Nas laterais, o seno vai ser 0. Já que vai incidir exatamente onde o seno vai ser 0. Então vamos anotar isso. E a mesma coisa acontece com o cosseno. O máximo do cosseno é nesse ponto aqui, onde ele vai ser 1. O mínimo é lá atrás, né? Onde ele vai ser menos 1. E nas laterais, né? Entre aspas, né? Aqui na verdade é em cima e embaixo. Ele vai ser 0. Agora eu vou reunir tudo e você vai ver o quão fácil vai ser calcular e também saber os seus sinais. Então bora lá. E agora com as informações reunidas, olha só o quanto vai ficar mais fácil. Por exemplo, vamos calcular seno de 90 graus. Bem, quanto seria isso? Ó? A primeira coisa é olhar os graus, imaginar isso, ou desenhar, tanto faz, no ciclo trigonométrico. No caso aqui, o 90 graus está bem aqui, exatamente nesse ponto aqui. E o que acontece? A segunda coisa, como estamos falando de seno, vamos olhar para o seno aqui. Que no caso, a gente identificou o ponto, né? Que é esse ponto bem aqui, que é exatamente o mesmo que aqui. E quanto vale o seno aí? Vale 1. Acabou. Matou a questão.
Bora pegar um outro exemplo aqui, ó. Um clássico aí, cosseno de zero. Quanto seria ele? A primeira coisa, olhamos o ângulo, né? Que no caso é o 0 graus, bem aqui na origem. E como se trata de cosseno, vamos olhar para o cosseno. Esse ponto aqui, exatamente aqui, né? Exatamente aqui, né? E quanto vale o cosseno nesse ponto? Vale 1. Acabou. Com o tempo e com a prática você vai ver o quanto você vai conseguir fazer isso bem rápido. E mentalmente, melhor ainda, até chegar no nível de simplesmente olhar para um ciclo trigonométrico e conseguir descobrir os valores de seno e cosseno. E isso você vai conseguir com a prática. Ó, bora fazer um exemplo com radiano. Por exemplo, quanto seria seno de 3π sobre 2? Primeiro, olhamos aonde está esse ângulo, né? Que é nesse ponto aqui. Vamos para o seno, que nesse caso estão falando desse ponto. Ou seja, o seno vale menos 1 nesse ponto. E aí você matou a questão. Com a prática você vai olhar para um ciclo trigonométrico, vai imaginar os ângulos onde eles estão e os valores de seno e cosseno e vai conseguir fazer isso mentalmente. Mas isso exige tempo e prática. Agora eu vou deixar alguns exercícios e eu queria muito que vocês praticassem. Então pause aí, resolve e me conta nos comentários aí como você saiu. Pro pessoal aí mais avançado, que está cursando cálculo 1, enfim, o ciclo trigonométrico, no sentido horário, no caso dessa seta aí, é a derivada. Como assim, ó? Qual é a derivada de seno? Cosseno. Acabou. Simplesmente isso. Outro exemplo. Qual a derivada de cosseno? Menos seno. E vai indo. Qual a derivada de menos seno? Menos cosseno. Derivada de menos cosseno? Seno. Isso é muito útil. Isso é muito bom para evitar confusões. Ainda mais quando se tratam de sinais. E como a integral é o processo inverso da derivada, né? Da derivação. O ciclo trigonométrico também ajuda nisso. No sentido anti-horário, é a integral. Por exemplo, a integral de cosseno aqui vai ser seno. E vai indo. Integral de seno menos cosseno. Então, cara, o ciclo trigonométrico, nossa, é uma mão gigantesca na roda. Ele até parece uma roda, né? Mas enfim. No mais é isso. Estudem, pratiquem. Bota a cachola pra funcionar aí. Que com o tempo vocês vão virar o flash da trigonometria. Bom, então vejo vocês no próximo vídeo.